Então vamos lá, esse aqui é um dos tipos de reversão, tá? Você tem uma zona de interesse, claro que nesse exemplo aqui é para venda, mas se aplica da mesma forma, os exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês se aplicam da mesma forma na ponta compradora também. Então tem o tipo de volta em V que ela é mais abrupta, né? Que é a volta em V. Geralmente acontece o quê? Talvez pelo 5 movimento forte, mas pelo 2 minutos, às vezes acaba dando um pivôzinho aqui, tá? Ele quebra a estrutura aqui, o mercado sobe, né? Tá aqui, sobe fazendo topos e fundos ascendentes. Ele vai lá, quebra a estrutura, faz um pivôzinho. Hoje não deu essa condição no índice, tá? Nós pegamos a primeira compra e a segunda possibilidade de compra não deu essa condição. E aí fica difícil, né? É uma volta bem forte, por sinal, né? É uma volta bem forte, por sinal, né? Infelizmente, acabou não dando essa condição para fazer a segunda compra, tá? Então a gente precisa compreender isso. Esse é um dos formatos, tá? Você tem uma zona de preço, né? Mapeado aqui um contexto macro intermediário, foi isso que nós fizemos, né? Claro que o exemplo foi na compra, né? Esse é um dos exemplos. Isso aqui eu já ensinei para vocês, tá? E aí tem o clássico falha de pivô, também está num contexto de reversão para baixa, mas isso se aplica àquilo que a gente pode buscar no índice. No caso, a venda abaixo do candle 61 do 2 minutos aí, tá? Ok? Pode ser tanto pelo 5 quanto pelo 2. Esse tipo de reversão é uma reversão que não tem quebra de estrutura, tá? Ela não teve a quebra de estrutura, ok? Você tem a presunção. Eu sempre coloco o termo presunção, ou seja, você está presumindo que pode reverter. E aí você toma o risco no candle gatilho que tiver nessa região, tá bom? Você toma o candle gatilho que tiver nessa região, ok? Eu sempre falo que você nunca vai saber qual dos três vai acontecer, tá? Daí tem um terceiro cenário, que é esse aqui. Às vezes acontece o quê? Por exemplo, quem pegou a compra lá embaixo aquela hora, ou no caso, vamos colocar a venda aqui agora, poderia tentar a volta abrupta aqui. Ok. Acontece, às vezes pode acontecer, você vai lá e estopa. Aí você vai para o terceiro, terceiro exemplo. O que que acontece? Pode estopar também. Porque eu vou comentar uma outra variação que pode acontecer aqui também, tá? Além dessas três que eu estou mostrando, tá bom? E aí tem esse exemplo aqui que você vende, você faz parcial, ele vem buscar aqui níveis de retração ou espelhamento aqui da máxima com a mínima, você busca e quando ele volta lá na zona de liquidez, você faz o quê? Você adiciona mais contratos, tá? Isso é super tranquilo. E tem uma quarta variação que é isso aqui, ó. Às vezes ele vai fazer uma cunha, tá? Bem no topo. Ele tenta entregar um movimento, ele não consegue. O que que ele faz? Ele volta a renovar a máxima. Já aconteceu, inclusive, na sala isso. Já aconteceu da gente acreditar que faria um movimento de cunha e esperarmos. E já aconteceu da gente pegar uma venda aqui, uma segunda venda aqui e a segunda venda encaixar. Ok? Por quê? Porque essa formação aqui é uma cunha. Acontece isso sim. Não vou falar, não vou entrar no mérito se acontece regularmente ou não, mas é uma perspectiva, tá? Pode ser isso também. Por isso que eu falo que mais importante do que você cravar de fato o que vai acontecer é você reagir àquilo que de fato está sendo apresentado. Porque você já foi o de ontem. Isso, semelhante ao de ontem, Ricardo. Semelhante ao de ontem aí, tá? Então ele fez uma cunha lá depois. E outro detalhe também, tem gente, não, vou esperar então confirmar a cunha para depois vir. Gente, tem vezes que vai direto, tá? Eu acho que até foi ontem ou segunda-feira que ele veio direto o movimento, tá? Então, aí você espera, não, porque ele tem que quebrar a estrutura, e daí, tá, e daí você entra na operação. Não tá errado, tá? Mas aquilo que eu sempre falo para vocês é questão de técnica, é questão de método, né? Você entrou no trade tentando presumir e está numa região aqui de reversão, não tem problema você comprar, faz parte do stop. Opa, deu certo, faz parcial. Se ele voltar, adiciona mais. Não voltou e foi direto, não tem problema também. É tudo base técnica, né? A caixa de ferramenta, o método é uma caixa de ferramenta. E a gente baliza as tomadas de decisão com base no nosso método, né? Cada momento no mercado, cada situação vai exigir de nós uma competência técnica e a gente precisa reagir. E ainda assim, que no final das contas, talvez nós venhamos perder um trade, uma condição ali, pessoal, faz parte. O que em primeiro lugar vocês têm que ter, vocês têm que vir para o mercado aqui, em primeiro lugar, é proteger o capital. Principalmente quando você está na fase de aprender. Depois que você já está mais tempo ali no mercado atuando, cara, não tem problema.
Aí você vai para cima do mercado mesmo, tá? Mas até que isso aconteça, você tem que proteger o capital. E proteger capital inclui o quê? Ter competências técnicas, tá?